Olá, tudo bem com você? Como você está? Olha, nós estamos aqui para responder perguntas relacionadas à história de Israel. E a pergunta que nos veio é: quantos templos, na verdade, foram construídos na cidade de Jerusalém? A pergunta veio principalmente em relação ao que está acontecendo nesse momento, na atualidade, na nação israelita, em relação à reconstrução do templo. Porque os israelitas, eles afirmam, né, que vão estar iniciando a reconstrução do terceiro templo. E eles têm razão, é lógico, né? Quem bem tem razão são eles. Que, na verdade, eles vão reconstruir o terceiro templo. Eles já têm tudo preparado em relação a utensílios. Já fizeram todas as réplicas que existiam anteriormente, não é? Lá no tabernáculo, quando Deus ordenou a Moisés que reconstruísse o tabernáculo, né? Aquela tenda móvel, ordenou 3 compartimentos, cada compartimento daqueles tinham utensílios, né? Sagrados. Cada um tinha a função específica, não é? Espiritualmente falando. Quando Salomão constrói, na verdade, o primeiro templo em Jerusalém, ele faz uma réplica de tudo que havia lá no tabernáculo, não é? Na época de Moisés. Então Salomão foi o primeiro rei de Israel a construir o primeiro templo, não é? Foi o rei de Israel, na verdade, a construir o primeiro templo na cidade de Jerusalém. Esse templo ele foi reconstruído ou construído por Salomão no ano 966 a.C. aproximadamente. Mas no ano 586 esse templo foi destruído, virou cinzas, porque Nabucodonosor, que estava à frente do Império Babilônico, nessa ocasião, por conta da rebelião, não é, do povo israelita contra o Império, ele ordena a destruição de Jerusalém. Nessa ocasião, os muros são destruídos, as muralhas que circundavam a cidade de Jerusalém é jogada por terra, e o templo, aquele templo que era nessa ocasião conhecido como a terceira maravilha do mundo, é queimado, se torna cinza. E os israelitas são levados nessa terceira leva, na verdade, para Babilônia como cativos. E eles retornam então para o território judeu depois de 70 anos, conforme Deus havia usado o profeta Jeremias para estar falando sobre esse período profético de retorno. Foi o que aconteceu de fato, não é? Cumprindo-se a data estabelecida por Deus, Deus então levanta o império Medo-Persa. Houve uma coalizão, não é, da Pérsia com a Média. Eles uniram força para derrotarem, para destruírem, tirarem do poder o Império Babilônico. E assim eles conseguiram essa grande proeza no ano 539. Lógico que era Deus no controle de todas as coisas, porque Deus já havia falado através do profeta Isaías 150 anos antes que ele ia levantar um rei chamado Ciro, e esse rei ele iria usar para liberar o povo israelita para retornarem para a cidade de Jerusalém. Isso aconteceu de fato, porque no ano 538 Ciro então já libera os israelitas para retornarem. Zorobabel então retorna para Jerusalém na primeira leva, né, dos judeus como líder. Ele fazia parte da monarquia israelita, então ele é apontado como aquele que deveria estar tomando a frente, né, como líder. Então ele retorna para Jerusalém como líder, e Josué, da linhagem levítica, retorna para estar à frente, né, dos rituais religiosos, da vida espiritual como sumo sacerdote. Eles retornam para a reconstrução de Jerusalém, não é? Para a reconstrução dos muros, para a reconstrução do templo. Mas, na verdade, houve uma centralização nesse momento por conta da orientação de Deus, que era para
a tomada da primeira decisão era a reconstrução do templo. Então, no ano 536, inicia-se a reconstrução do segundo templo. Lembrando, o primeiro templo construído por Salomão, destruído pelos babilônicos. E agora eles retomam a reconstrução ou começam a reconstrução, na verdade, né? Eles começam a reconstrução nesse ano 536 a.C. Essa reconstrução ficou parada por 18 anos aproximadamente, porque os inimigos que estavam em torno do território judeu tentaram impedir e conseguiram, não é? Tentaram de toda forma possível impedir essa reconstrução e conseguiram por 18 anos. Foi quando Deus usa o profeta Ageu e o profeta Zacarias para estarem trazendo uma palavra de exortação, de ânimo e de encorajamento para que eles pudessem então estarem retornando, não é? E retomando a reconstrução do segundo templo. Eles conseguem concluir então a reconstrução do templo. Esas depois vem para dar os retoques finais, né, que precisavam para essa reconstrução se findar. Então nós encontramos registro acerca desse processo no livro de Esdras, não é? Livro histórico de Esdras, e também nos livros proféticos, os profetas menores, Ageu e Zacarias, tá? Ok? Aí nós temos também a reconstrução desse mesmo templo por Herodes o Grande. Quando nós encerramos os livros do Velho Testamento, na ordem, né, que foi organizado sistematicamente, nós encontramos o livro de Malaquias, não é isso? E por aí se encerra os livros que nós consideramos de inspiração divina. Há um intervalo de tempo de aproximadamente 450 anos, porque quando nós retornamos ao Novo Testamento, ou adentramos no Novo Testamento, nós encontramos agora um período de aproximadamente 450 anos, né? Entre o último livro, não é? Estou falando aqui na ordem sistemática, não é? E o livro, porque na ordem cronológica possivelmente foi o livro de Neemias, então nós encontramos esse intervalo de tempo muito grande. Então nós não sabemos de livros verdadeiramente que nós consideramos inspirados por Deus, que foram escritos nesse período, que nos tragam relatos acerca do que de fato aconteceu. Nós encontramos relatos, não é? Nós temos conhecimento através dos conteúdos históricos, né? Porque a história continua. Então nós temos registros históricos do que aconteceu. Mas livros que nós consideramos como inspirados por Deus, livros proféticos, livros de revelações divinas, nós não encontramos nesse período, conhecido como período intertestamentário, período interbíblico, o período de silêncio, né? Então, quando nós adentramos no Novo Testamento, nós encontramos agora não mais aquele templo que se tem conhecimento quando se encerra os livros proféticos do Velho Testamento, que foi aquele templo construído por Zorobabel e por Esdras. Nós encontramos agora um templo extraordinário. Foi ampliado. Muitas construções, prédios foram unidos à construção que se deixou lá, antes do período interbíblico. O que foi que aconteceu nesse período? O que aconteceu é que quando o Império Romano assume o poder mundial, né, como Império Mundial, e coloca o Herodes o Grande para seu líder, né, o governador do território judeu. Herodes
para agarinhar, não é? Ou adquirir a confiança, credibilidade e a simpatia dos judeus, o que é que ele faz? Então ele resolve reformar o templo, porque ele sabia que o templo era a menina dos olhos dos judeus. Então ele reconstrói aquele templo, na verdade, reforma aquele templo de uma forma extraordinária. O templo de Salomão, que era já muito extraordinário, ficou bem pequeno diante do que Herodes iniciou a fazer naquela reforma. Ele iniciou porque ele não conseguiu concretizar, porque ele faleceu antes disso. Com seu falecimento, o seu filho Agripa I, né, Herodes Agripa I, dá continuidade a essa reconstrução, ou a essa reforma. Com a morte de Agripa I, os procuradores romanos dão continuidade a essa reforma. Quando Jesus ele chega uma certa ocasião de frente ao templo com os discípulos, ele diz, olha, 42 anos aproximadamente, ele falou isso, 40, 42, né? Aproximadamente. Foi isso que ele falou, né? Eu tô falando, não tenho certeza se foi 40 ou 42, mas uma cifra arredondada, ele falou, ó, 40 anos para reconstruir esse templo, mas em 3 dias será derribado. Jesus falou isso, foi isso? Porque naquela ocasião que Jesus aproximou-se do templo, já haviam se passado 40 anos desde o início que Herodes iniciou a reforma. Esse templo que Herodes iniciou a reforma, ele de fato concluiu em aproximadamente 70 anos. Jesus chegou ali e já tinha 40, mas depois disso ainda se passaram 30 anos essa reforma dando continuidade, não é? E assim, por fim, os procuradores romanos, lá na frente, conseguiram concretizar esta reforma. Mas não demorou muito tempo em pé, porque no ano 70, depois de Cristo, aconteceu o período da diáspora, conhecido como a diáspora do ano 70. Foi quando o general Tito faz um cerco fechado, né? Muito bem fechado, contra Jerusalém, e consegue dominar Jerusalém, destrói Jerusalém, e o templo, esse templo foi destruído, tornou-se em cinza novamente. Jesus havia profetizado que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Era uma construção extraordinária, mas não resistiu ao fogo. O pai do general Tito era o imperador Vespasiano, nessa ocasião, imperador romano. Ele ordena um cerco fechado contra os judeus por conta da rebelião. Então eles conseguem destruir Jerusalém. Aí acontece a diáspora. Foi quando, nesse período, os israelitas desocupam o território judeu, dando assim a oportunidade para os palestinos, né, os palestínicos, palestinos, né, tomarem posse do território, do território judeu. Isso aí já é outra história, né? Já é outra pergunta que nós vamos estar respondendo em outra ocasião, tá? Para onde foram os judeus depois da diáspora do ano 70 depois de Cristo? Mas agora, nesse instante, o que aconteceu foi isso. Então, o segundo templo é destruído por completo, tá? Então, alguns historiadores, os romanos também consideravam esse templo que iniciou-se a reforma com o Herodes o Grande, eles consideravam como o terceiro templo. Para os judeus, não. Para os judeus é apenas uma reforma, foi apenas uma reforma. Porque, de fato, eles acreditam que a reconstrução do templo ou do terceiro templo ainda vai se dar. Eles estão se preparando para que isso aconteça. E por que ainda não aconteceu? Não aconteceu ainda, porque o lugar possível onde era localizado o antigo templo
Hoje encontra-se uma das maiores mesquitas de Maomé, né? Maometâmica do mundo. Então, nesse território, apesar de ser território judeu, está ainda no domínio dos palestinos, ou dos palestínicos, né? Está no domínio deles. Nós sabemos o que é que vai acontecer. Eles vão reconstruir, sim, esse terceiro templo, mas isso vai acontecer durante o domínio do anticristo. Quando o anticristo vai estar formando, não é, uma aliança com os judeus para ganhar simpatia, a lealdade dos judeus, ele vai estar devolvendo o território para a reconstrução desse templo, tá? Então, nós temos outras perguntas a responder acerca, né, desse domínio do anticristo. Vamos deixar para outra ocasião. Nós temos outro vídeo também no YouTube falando sobre esses 3 templos com mais detalhe. Só você nos acessar, PRA, Miriam Lopes, e você vai estar tendo esse acesso com mais detalhes, tá certo? Espero que eu tenha respondido as perguntas que me fizeram, tá? Deus abençoe você, fique com Deus, até logo mais.